Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande. E tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abrão viajou, indo adiante para o sul. E houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso, acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele. E me matarão, mas te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que, quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram, e a elogiaram diante do faraó, e a mulher foi levada à casa do faraó. E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas, e bois, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas e camelôs. E o Senhor atormentou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. E Faraó chamou Abrão, e disse: o que é isto que tu me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua esposa? Porque disseste: ela é minha irmã, portanto eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma e vai no teu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, e eles o mandaram embora, e a sua esposa, e a tudo que ele tinha. Mateus capítulo 11. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? Jesus lhes respondeu: ide, e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas. Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Porque este é aquele, de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E, desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados, e chamam aos seus companheiros, dizendo: tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos murmurações, e não lamentastes.
Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada para o inferno. Porque, se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Susã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes, que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. E disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu, como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais tens redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Ó Senhor, rogo-te, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem. Porquanto eu era o copeiro do rei. Atos capítulo 11. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E, quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: tu estavas com homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início, e o expôs em ordem para eles, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e em um êxtase, tive uma visão, um certo vaso, descia do céu como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes,
animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou não chames tu comum. E isto sucedeu por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, imediatamente, 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim. E o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: Envia homens a Jope, e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. E, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E, eles ouvindo estas coisas, se calaram, e glorificaram a Deus, dizendo: Então, Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu, e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia. O qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se, e exortou a todos que com propósito de coração eles permanecessem no Senhor. Porque ele era um bom homem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso, para buscar Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. O que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo.